Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu queria mostrar um pouquinho sobre como fazer color grading aplicado para cenários. Então eu resolvi pegar esse trabalho antigo aqui e mostrar um pouco do meu processo, de como eu cheguei nesse resultado. Originalmente, isso daqui era uma peça que eu estava fazendo para um curso. E aí, o resultado final que eu cheguei com a aprovação do professor foi essa versão aqui, ó. A perspectiva está funcionando, a composição está funcionando. Vocês percebem que, assim, tá ok, né? Tá funcionando, mas parece que a imagem tá faltando alguma coisa, tá faltando um interesse visual. E aí justamente é que entra a parte do color grading, que é justamente você criar esse interesse visual. Assim, a imagem ela fica muito mais chamativa, ela fica muito mais agradável de se observar. É óbvio que tem algumas regrinhas envolvidas nesse processo. Eu vou falar um pouquinho disso hoje, mas eu quero mesmo me aprofundar aqui no passo a passo dentro do arquivo PSD. Vou mostrar para vocês como eu saí desse resultado para esse resultado aqui. Primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é o seguinte: dentro do Photoshop, não é que existe o jeito certo ou o jeito errado de se fazer as coisas, mas existe o jeito não destrutivo. Isso é, você usa uma penca de layer de ajuste e qualquer coisa é só você apagar ou alterar o seu layer de ajuste aqui. Isso é muito importante. A segunda coisa é que nem sempre é fácil explicar por que você fez um determinado movimento. Brito, por que você usou essa curva? Por que você deixou essa imagem mais azulada, ou mais contrastada, ou menos saturada? E às vezes vai ser por uma questão de física, né, de ambientação, que aquilo ali está fotograficamente errado. Às vezes vai ser por uma questão de provocar uma emoção. E às vezes vai ser algo mais difícil de explicar. Eu estou simplesmente seguindo aqui o meu instinto, estou seguindo o meu feeling. E eu acho que boa parte do que eu fiz aqui tinha bastante a ver com a questão do feeling. Então a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte: eu dupliquei esse layer aqui, original, eu joguei ele aqui para cima, eu transformei ele num Smart Object e eu carreguei nele um filtro chamado Camera Raw. E para quem pensa que você só pode usar Camera Raw nos RAWs, não. Você pode pegar qualquer imagem dentro do seu Photoshop. Basta você, vou até fazer aqui, vou duplicar esse layer novamente. Dupliquei, cliquei com o botão direito, converti para Smart Object, vim aqui em cima em Filter, Camera Raw Filter. E aí ele vai carregar a janelinha do Camera Raw e você pode começar a fazer lá os ajustes que você quiser. No caso aqui eu vou mostrar para vocês o que foi que eu fiz. Esse daqui é o antes e esse daqui é o depois. Bom, onde é que estava o meu pensamento quando eu resolvi fazer esse ajuste aqui? Você percebe que essa imagem ela tá flat? O que significa uma imagem flat, né? Traduzindo literalmente seria uma imagem chapada. Significa que ela tem pouco contraste. E geralmente uma imagem sem muito contraste é uma imagem desinteressante. Então uma das maneiras de você criar interesse visual é gerando contraste. Então foi o que eu fiz, eu puxei contraste em algumas áreas, diminuí um pouquinho da exposição, aumentei o contraste, mexi nas highlights, subi um pouquinho das sombras também para isso aqui não ficar tudo preto. E percebam que eu já comecei a inclinar a imagem um pouquinho mais para uma cor roxa, né, ou magenta, para deixar essa cor mais predominante, que eu vou puxar isso aqui para uma paleta, digamos, um pouco mais monocromática. E aí o resultado final foi esse daqui. E por alguma razão, que eu confesso não me lembrar agora, eu achei que aqui no centro eu podia aliviar um pouquinho. Então eu carreguei uma máscara e pintei. Pintei com degradê mesmo, carreguei a seleção do homem com um barquinho e comecei a pintar aqui também. E essa é uma maneira de você controlar a intensidade dos seus efeitos somente na máscara. Ao invés de você abaixar a opacidade ou fio, você pode também controlar aqui pintando de preto na sua máscara, né? Quanto mais próximo isso aqui tiver do preto, menos influência desse layer de ajuste vai ter sobre a sua imagem. Então antes, depois, Ok, isso aqui já começa a ficar um pouco mais interessante para mim. Veja, nesse exato momento eu estou brincando com a imagem, tá? Eu nem lembro aqui se eu estava seguindo alguma referência, isso aqui eu fiz anos atrás. Mas eu sei, olhando agora para a imagem, que isso aqui é mais atraente para mim. Então eu gostaria de deixar bem claro o seguinte: o feeling do artista, pessoal, ele é subjetivo? Sim, mas ainda assim ele é bastante real, ele funciona. Pode ser que em alguns momentos vocês não vão saber explicar por que uma
uma coisa fica melhor do que outra, mas fica, ok? Talvez você não vá usar esse argumento para o seu cliente, mas o fato é que fica sim. E aí eu comecei a puxar uma vinheta aqui embaixo. Por quê? Porque a ideia é deixar o interesse visual da cena mais aqui para o centro. Então, o seu olho, ele geralmente vai para aquilo que tem mais clareza ou mais contraste, né? Geralmente você vai ser puxado para o ponto de maior contraste na sua cena. Se a gente olhar ela em preto e branco e observar os valores, o maior contraste da cena é justamente aqui, ó, entre essa lâmpada e o homem e a roupa dele, né? Esse conjunto aqui. Observa, ó, como o fato de eu escurecer aqui ajuda a melhorar um pouco a leitura. Eu tô tirando a atenção da parte de baixo daqui da cena e tô começando a jogar o interesse um pouquinho mais para cima. Isso daí é uma técnica que os fotógrafos usam lá desde os laboratoristas, né? Que era você queimar as bordas da imagem para fazer uma vinheta. Depois eu comecei a fazer uma série de ajustes de cor, que são ajustes bastante sutis. Esse primeiro ajuste aqui eu usei um Selective Color. E aí, ó, o que eu fiz? Eu deixei essa imagem um pouquinho mais avermelhada, mexi nos tons vermelhos, nos brancos e nos tons neutros. Por quê? Uma regra aqui que eu poderia citar para vocês é o seguinte: eu estou tentando igualar essa parte aqui do reflexo do mar, eu estou tentando deixar um pouquinho mais próximo aqui da cor do céu. Então eu sinto que aqui está muito desaturado ainda. Então eu vou lá, começo a colocar um pouquinho mais de cor. Então você percebe, eu já fico um pouquinho mais lilás, um pouquinho mais roxinho, o que seria mais próximo daqui do céu. Essa é uma das regras talvez mais físicas. Eu estou querendo colocar um fio de cor por cima de toda a imagem. Eu estou querendo inclinar ela para uma paleta de cor monocromática, isso é, variações tonais de uma cor só. No caso, a maior parte, 95% dessa imagem no final, vai ser de tons amagentados. E vai ter só um pouquinho de amarelo e laranja aqui no rosto do homem para fazer o contraste complementar, né? Mas por enquanto tem sido assim, ajustes sutis para a gente poder chegar lá na paleta de cor. Depois eu usei uma coisa que às vezes é abominado aí por vários amigos retocadores. Eu usei um Solid Color com uma cor chapada aqui, no caso um roxinho, coloquei ele em Color e baixei bastante a opacidade e um pouquinho do fio. E olha, eu vou até aproximar aqui, ó, vocês não vão conseguir observar muito bem. Se vocês prestarem atenção aqui no mar, vocês vão perceber que antes ele estava um pouquinho mais amarelado e agora ele está um pouquinho mais amagentado. Às vezes esse truque é bom justamente para você inclinar a sua imagem para alguma cor específica, tá? Nem sempre esse truque funciona, mas nesse caso aqui funcionou bem. Depois eu resolvi colocar um Color Balance aqui e inclinar a imagem um pouquinho mais, digamos, para um azulado, né? Aqui, ó, antes estava muito mais amagentado. Eu falei, bom, se eu introduzir um pouquinho de ciano e um pouquinho de azul, talvez fique uma coisa não tão ilustrativa, talvez fique uma coisa um pouco mais interessante. É uma questão de teste, tá? Às vezes você vai fazer, quando você tem uma quantidade de ajustes como essa, às vezes é possível que aqui embaixo você coloque a imagem para ficar bastante magenta e aqui no final você comece a tirar a magenta, né? Na verdade isso é um erro, não deveria acontecer, mas, como eu falei, esse daqui é um trabalho bastante antigo. Eu não julgo ser essa daqui a melhor abordagem, né? Certamente hoje eu faria de uma maneira um pouco diferente, mas mesmo assim o que eu quero que vocês entendam é que eu estou brincando. Enquanto eu estou construindo essa imagem, eu estou brincando. Então eu não estou muito interessado em justificar por que eu vou usar uma curva, um color balance. Basicamente o que está na minha cabeça é o que essa imagem está pedindo agora. Eu acho que ela pede mais contraste. Então você vai lá e você vai gerar mais contraste. Agora eu acho que ela podia ser um pouquinho mais azulada, então você vai deixar ela um pouquinho mais azulada. Agora eu acho que de repente ela está um pouco saturada demais aqui na parte dos vermelhos, então você vai lá e desatura os vermelhos. E é assim que você vai construindo o seu PSD passo a passo. Com o tempo, você vai melhorar nesse processo, você vai se tornar um pouquinho mais assertivo. Eu não digo que eu fui tão assertivo aqui, mas no final deu certo. Depois eu puxei um Levels para gerar um pouquinho mais de contraste e muito provavelmente
Eu joguei um pouquinho também de cian aqui nas sombras da imagem, deixei ela ainda menos para o magenta e mais para o azul, e depois eu abafei ela como um todo. E mais uma vez, isso são ajustes que vão sendo feitos passo a passo, porque eu vou testando e vou achando um resultado que fica mais interessante para mim. Pode ser que eu esteja seguindo uma referência. Inclusive, eu te aconselho a fazer isso, porque você fica um pouco mais assertivo. Então, ó, eu estou criando uma espécie de um contraste que eu estou fazendo essa parte aqui do centro da imagem ficar mais evidente, porque é a parte ainda mais clara. As bordas elas estão começando a ficar mais escuras. Depois um ajuste muito sutil, mais nas partes das altas luzes da imagem, para também deixar ela um pouquinho mais azulada. E agora eu comecei a abrir um brilho aqui embaixo, no mar. Eu fiz isso com uma máscara simples de degradê e com um layer de brightness e contrast. Às vezes isso aqui funciona melhor do que uma curva, não sei explicar exatamente por quê. Inclusive, pessoal, eu queria deixar claro para vocês o seguinte, tá? Não se prendam muito a, vamos dizer assim, eu só vou usar a curva, eu só vou usar o level. Não, eu não uso o photo filter, eu não uso selective color, porque na verdade não preciso, porque a curva pode fazer tudo. Ok, é verdadeira essa afirmação. A curva é o ajuste mais poderoso que nós temos no Photoshop hoje. Só que eu acho que muitas vezes você perde por não usar, não explorar, né, outros layers de ajuste, porque às vezes eles vão chegar num resultado mais imediato, muito mais rápido do que você faria com uma curva. Então assim, não se prendam a isso, tá? Se você achar que você vai puxar um contraste mais interessante com levels, usa o levels. Se você achar que vai funcionar com brightness e contrast, usa um brightness e contrast. E aí o PSD é seu, né? O teu cliente final ele não vai deixar de aprovar a peça ou te contratar porque você usou um levels no lugar de uma curva. Então, ó, antes, depois, eu comecei a puxar um pouco mais de interesse aqui para essa zona aqui. E agora vai vir a parte interessante, ó. Percebe que eu puxei um brilho forte aqui, ó. Eu fiz um contraste bastante forte. Eu puxei as altas luzes do mar, ao mesmo tempo que o pescador ele não ficou tão aceso assim. Ele ainda fica com partes bastante pretas, né, bastante escuras, mas essa parte aqui de reflexo que está atrás dele, essa parte ela, digamos, saltou bastante. Como eu fiz isso? Basicamente, eu usei uma máscara de luminosidade. Como assim, Breto? O que é uma máscara de luminosidade? Vou desligar esse efeito aqui e vamos fazer o seguinte, ó. Imagina que a sua imagem, até então, ela tá dessa maneira. E aí você quer criar, você quer puxar um pouco as altas luzes da sua imagem, sem, contudo, mexer tanto nos meios tons e nas partes de sombra. Uma das milhares de maneiras de você fazer isso é vindo aqui na aba do Channels. Você pode, segurando o Ctrl, tá vendo? Ó, tô segurando o Ctrl e o meu mouse ele muda aqui, ó. Se você clicar no RGB, ele vai carregar as informações mais claras do seu RGB. Você pode fazer isso também segurando o Ctrl e carregando em qualquer outro dos canais. E aí, com a seleção carregada, eu posso muito bem puxar uma curva, ou um outro ajuste que seja, mas vamos puxar uma curva aqui, e essa é a máscara que ele vai me dar. E aí, qual que é o bacana disso? O ajuste que eu fizer aqui só vai atuar onde tiver essas partes mais claras, mais brancas. E onde tiver mais escuro, não vai influenciar tanto. E onde tiver preto, não vai influenciar nada. E aí, ó, se eu começar a puxar as altas luzes, olha como é que fica interessante. Ó. E aí eu vou desligar, segurando o Shift, vou clicar aqui e vou desligar essa máscara. Olha só que coisa horrível. Ó. Ó, o meu layer de ajuste é isso aqui. Cliquei num pontinho, puxei para cima e ficou horroroso, né? Tá horroroso. Por quê? Porque tá estourado, porque tá sem informação, porque tá feio. Tá simplesmente horroroso isso aqui. Mas a partir do momento que eu carrego uma máscara de luminosidade nesse ajuste, olha que interessante. Olha como é que fica muito melhor. Você poderia de repente carregar uma curva e usar o Blend If? Poderia. Ou então você poderia carregar uma curva clicando um ponto aqui embaixo e subindo só o ponto das altas luzes. Ok, poderia fazer também. Tem milhares de formas de se fazer. Mas perceba que essa maneira aqui funciona. Ela é muito legal, tá?
chama-se máscara de luminosidade. O único problema dessa técnica é o seguinte: você tem uma máscara como essa. Se você precisar alterar, por exemplo, esse pescador de lugar, chegar ele um pouquinho mais para a direita ou para a esquerda, você vai precisar refazer essa máscara aqui, ok? Então tenha isso em mente. Esse é um bom ajuste para ser feito, mas pode ser que ele te complique um pouco a vida se você tiver que fazer alguma alteração. Então vou jogar isso aqui fora, vou voltar para o original que eu fiz e basicamente ele era assim, ó, mesma coisa. Carreguei a máscara do canal de RGB, só que aí eu vinculei ela num outro layer embaixo com um Clipping Mask e esse layer tinha uma máscara que estava excluindo a parte do céu. Por quê? Porque eu não quero que esse ajuste que eu acabei de fazer pegue no céu. Eu acho que o céu tá bacana, eu não quero gerar mais claridade nele, só na parte das montanhas aqui para baixo. Então essa é uma das maneiras. Eu poderia também ter jogado esse layer aqui dentro de uma pastinha e ter colocado essa máscara dentro da nossa pasta, mas eu preferi não fazer dessa maneira aqui. Então, ó, percebam que, olha que interessante, o meu ajuste ele não pega mais no céu, pega só das montanhas para baixo. Depois o que eu fiz aqui foi pintar de uma maneira bem tosca com um brush essa parte aqui de baixo e eu fiz dois ajustes simples porque eu estava achando que tinha uma mancha muito magenta aqui. Não sei se vai dar para perceber no vídeo porque é uma mudança bastante sutil nessa região aqui. Ok, tendo feito isso tudo, eu coloquei esses 4 ajustes aqui dentro de uma pasta, chamei ela de brilho e eu também mascarei ela. Ó, mascarei tanto aqui no pescador quanto nessa parte aqui que está logo acima das montanhas. Por quê? Porque eu estava sentindo que essa borda aqui, o topo dessas montanhas, estava ficando muito claro. Então eu fui lá, carreguei uma máscara de degradê e deixei esse ajuste um pouquinho mais suave aqui. Então você percebe que tudo parte daquele mesmo raciocínio que eu falei anteriormente. O que é que a imagem está me pedindo agora? Ah, eu acho que eu vou criar um interesse visual fazendo um pouco mais de contraste ou puxando um brilho. Beleza. Como é que eu vou fazer isso? 1 milhão de formas e maneiras. Eu fiz dessa forma aqui, testei e funcionou. Ah, mas ficou muito forte aqui nessa parte. Beleza. Para eu não perder essa máscara aqui, né, para não ter que pintar diretamente nela, o que eu faço? Eu boto ela dentro de uma outra pasta, carrego uma máscara nessa pasta e faço um ajuste nessa nova máscara. E aí eu posso ter várias máscaras e preservar as minhas máscaras originais. Depois eu resolvi também puxar um pouquinho mais de contraste usando uma outra técnica. Olha que interessante, se você puxar por cima de tudo um Hue Saturation, tirar toda ou praticamente toda a saturação dele e colocar ele em Soft Light, tá vendo? Ó, você ganha esse contraste aqui bastante forte, né? Então tem algumas maneiras que você tem de ajustar a suavidade desse contraste aqui. Uma delas é baixando a opacidade ou o fio. Ou você pode vir aqui também no Lightness e subir aqui, ó, a parte dos pretos e ele começa a dar um ajuste um pouquinho melhor para você. E aí depois você pode ir baixando a opacidade e tal, e aí não vai ficar um contraste tão intenso, né? No caso aqui, o que eu fiz foi justamente colocar o Hue Saturation em Soft Light, eu tirei toda a saturação, subi aqui um pouquinho do Lightness e vocês percebem, ó, que eu tirei bastante da opacidade e mais ainda do fio. E ainda de quebra, eu mascarei aqui nessas bordas, porque eu achei que provavelmente estava ficando muito preto, justamente, estava pesando muito o contraste ali. E aí, Brito, mas como é que eu sei que está pesando muito? Olha, uma regra que você pode ter quando você vai fazer grading de imagens é o seguinte: não deixe ela estourar, isso é, não deixe ela ficar com o branco 100%, né, o 255, 255, 255, porque se você for imprimir isso daqui, vai acontecer o que? Vai furar a tua imagem, né? O 255 absoluto vai ser equivalente ao papel. Então, o ideal é que a área mais clara da sua imagem nunca fique nisso daqui, fique sempre um pouquinho abaixo, né? Por exemplo, 243, 243, né? Algo do tipo. E também nas partes de sombra, o ideal é que você não entupa, isso é, não fique 100% preto, no RGB 000. Sempre fique um pouquinho de informação, tá? Porque isso aqui pesa um pouco na impressão. E aí você vai aliviando isso de diversas maneiras, né? No caso aqui eu fiz abaixando a opacidade e usando máscaras. E você percebe que são ajustes sutis, mas que dão
interesse a mais para a imagem. E aí, galera, é questão de teste, ok? Não tem como fugir do teste. Mesmo que você esteja usando referência, mesmo que você tenha um briefing, você tenha um direcionamento, você não vai conseguir excluir a possibilidade dos acidentes felizes. Né? O que são os acidentes felizes? É quando você simplesmente puxa um ajuste qualquer, mexe os slides para lá e para cá e às vezes você encontra um resultado que fica mais esteticamente atraente. E aí você não tinha planejado isso, mas deu certo e é o que a gente chama de acidentes felizes. Depois o que eu fiz foi mais um ajuste sutil, que foi um ajuste de saturação, só que ao invés de eu usar um Hue Saturation, eu usei um Vibrance. E o Vibrance, ele é legal que, digamos, ele começa a saturar a imagem nas partes onde ela está mais desaturada e ele vai, digamos, fazendo isso com uma forma um pouco menos agressiva. Então é um ajuste bastante sutil, dá para ver um pouco mais aqui nessas áreas de meio tom, principalmente aqui nas montanhas, né, e no centro da imagem. Eu também mascarei nas bordas aqui, porque eu não queria que pegasse muito no céu. Isso são coisas que você vai olhando na hora e vai falando, acho que vai ficar legal aqui, acho que isso aqui pede um pouquinho mais. E vai fazendo. Depois o que eu fiz foi um ajuste bastante sutil de saturação nesse murinho de pedras aqui. Ó. Vou mostrar a máscara para vocês. E basicamente eu estava achando que esse muro estava muito magenta, muito saturado. Então eu fui lá e tirei um pouco da saturação. É um ajuste bastante sutil, tá? Mas que ajuda a criar um pouco mais de realismo aqui. Às vezes você precisa fazer esses ajustes finos. Começa sempre do macro e aí vai para o micro. Ou seja, começa olhando a imagem de longe e vê se ela funciona num tamanho como esse. Depois você começa a trabalhar um pouquinho mais nos detalhes da sua imagem. Depois, pessoal, o que eu fiz foi pintar uma luz aqui nessa lanterna do pescador. Também é um ajuste bastante sutil, mas que, se você parar para pensar, funciona, né? Então, basicamente, eu peguei um layer, coloquei em screen e vim aqui com um brushzinho e fui pintando um laranja, né? Um pouquinho, um amarelinho aqui no centro para dar essa sensação de lanterna. E aí, ó, o antes e o depois. Fica um ajuste sutil, mas ainda assim bastante interessante. Depois, o que eu fiz? Eu queria trabalhar individualmente a parte aqui do céu. Então eu fiz uma máscara só para o céu, isolei todo o resto da minha imagem. Comecei a vincular nesse layer de ajuste com essa máscara aqui alguns outros ajustes que eu achei que iriam favorecer um pouco mais o meu céu. Então aqui tem um pequenino ajuste que nem sei se vai dar para ver direito aí no vídeo, mas basicamente o que eu fiz, ó, eu puxei um degradê aqui bem suave e nessa parte aqui de altas luzes, antes a coisa estava um pouco mais esbranquiçada, eu deixei ela um pouquinho mais amagentada. Coloquei um pouquinho mais de cor, né, nessas partes mais brancas. Já aqui, nessa outra parte do céu, fiz a mesma coisa. Puxei também um degradê, mas eu achei que estava saturado demais. Então, ó, eu tirei um pouco da saturação no geral. Depois, mais uma vez, eu fui lá e fiz aquele meu truque com o layer de Soft Light. Tirei um pouco da saturação da imagem. Só que aí, ó, eu comecei a mascarar um pouco mais de precisão, né? Mascarei o pescador, mascarei provavelmente alguma parte aqui que estava pegando um pouco mais as montanhas, mas ó, realmente tá pesando, né? Realmente tá pesando. Então o que eu fiz? Eu vinculei uma curva nesse meu ajuste de Hue Saturation e aí através dessa curva eu comecei a subir os pretos. E aí é uma outra maneira que você tem de controlar esse ajuste, né? Então fica um contraste interessante, mas não pesa tanto nos pretos. Como eu falei antes, né, tem um zilhão de formas e maneiras. Né? O meu objetivo aqui não é mostrar para vocês a forma melhor, a forma certa, a forma errada. É mostrar, de repente, para quem nunca viu, nunca fez isso aqui ou não faz a menor ideia de por onde começar, alguns possíveis caminhos, tá? Pode ser que exista uma maneira muito melhor ou diferente de fazer isso aqui. E não estou dizendo para vocês também que eu vou sempre fazer dessa forma aqui. Varia de caso para caso. Né? Nesse caso aqui foi o que funcionou para mim e ficou uma coisa interessante. Depois, ainda seguindo essa estratégia de isolar um pedaço da imagem e trabalhar só nele, eu fui lá e fiz a máscara das montanhas. Na verdade, eu já tinha a máscara das montanhas de outro layer, né, que não está aqui,
porque essa é uma versão simplificada do trabalho. E aí eu carreguei essa máscara em uma curva, carreguei um Hue Saturation em Color e fiz um ajuste aqui nas pontas da montanha. E aí é um ajuste bem sutil para eu deixar essas pontas aqui da imagem um pouquinho menos saturadas, né, e um pouquinho menos azuladas. Depois, esse ajuste aqui já é um pouco mais proeminente. O que eu fiz? Eu peguei um brush de fumaça, pincei uma cor aqui do céu, um esbranquiçado, e comecei a pintar nessa borda aqui das montanhas, né, para parecer que elas estão um pouco mais altas, de repente tocando um pouco mais de atmosfera, de nuvens que estivessem um pouco mais baixas aqui. Só que aí, para não pegar no céu, eu vinculei justamente nessa máscara aqui que só está pegando as montanhas. E aí fica esse resultado aqui, ó. Aqui vocês conseguem ver bastante essa quebra do brush, né? Como parece que é um brush de atmosfera, de fumaça. Depois, num layering normal, fui e pintei também um pouquinho aqui, ó, porque antes eu estava sentindo, tinha uns pedacinhos que estavam escuros demais. Fui lá, com um brushzinho na mão, pintei, deixei essa parte um pouquinho mais equalizada. Depois eu estava achando que essa parte aqui do final ainda estava muito escura comparado a essa outra borda aqui. Então qual que era o meu raciocínio? Eu preciso pegar esses tons de preto aqui dessa folhagem e subir. Então eu fui lá, mascarei com um brush e puxei uma curva ali subindo os pretos, ó. E aí eu consigo igualar e ficar bem próximo dessa outra borda aqui. Um ajuste bastante simples, tá vendo, ó? O raciocínio antecede sempre o ajuste que você vai fazer. E depois, por último, eu voltei lá e pintei um pouquinho mais de atmosfera nessa parte aqui que eu estava achando também que ainda estava um pouco escura. E aí, muito provavelmente, eu fiz isso usando alguma referência, né? Eu me lembro aqui de cabeça que para puxar esses fogs, né, essas fumacinhas que tem aqui na beira do lago, que tem nas folhagens, eu estava justamente usando uma referência dessa região aqui, e lá tinha um pouco dessa incidência, né? Então fui lá, peguei um brush, fui olhando para minha referência e fui tentando recriar na mão mesmo essa questão dessa neblina, né? E basicamente foi isso, pessoal. Esses aqui foram os meus ajustes finais. Antes eu tinha uma imagem como essa, que enquanto matte painting, né, estava funcionando, a composição estava funcionando, estava tudo ok, mas que na minha opinião faltava ainda um interesse visual. Então eu comecei a criar esse interesse visual através de cores e de contraste. E Brito, por que você usou essa paleta de cor? Olha, porque ficou interessante, ficou legal. Eu acho que uma paleta monocromática, nesse caso aqui, ajuda a remeter essa sensação de paz, né? de tranquilidade. Enfim, é uma associação psicológica que eu faço. De repente, outra pessoa poderia achar diferente, mas realmente estou tentando traduzir para vocês o meu feeling. E ao mesmo tempo para gerar aqui um contrastezinho, e até porque a cor da lanterna não poderia ser uma cor fria, né? Eu deixei essa parte aqui do rosto do pescador um pouco mais alaranjada para fazer justamente esse contraste complementar de cores. E a gente tem um antes e o depois, e na minha opinião fica muito mais interessante, né? A imagem ganha toda uma vida. E aí eu espero que vocês tenham gostado, pessoal, da maneira como eu cheguei aqui. São ajustes simples, tá? Alguns deles podem ser complicados se você tiver que alterar alguma coisa na sua imagem, mas a minha ideia era justamente mostrar para vocês algumas formas e maneiras de se chegar num resultado como esse, beleza? Então eu peço aí que vocês se inscrevam no canal, porque em breve vai vir mais vídeos como esse. Se você tem interesse em algum assunto em específico, joga um comentário aí para mim pedindo alguma coisa e quem sabe no próximo vídeo o seu desejo não é atendido, não é verdade? É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.